Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o cientista político Geraldo Tadeu e também o cientista político Ricardo Ismael. Eu deixei uma indagação no bloco anterior, no final do bloco anterior, que é sobre o futuro político do prefeito Eduardo Paes. Pessoas próximas ao prefeito começam a admitir a possibilidade do prefeito deixar o PMDB, decisão que só seria tomada daqui a um ano. Não seria agora, não seria nesse momento, só depois de deixar a prefeitura, um ano depois ele faria a sua opção. Mas por quê? Porque acham que se o prefeito Eduardo Paes for candidato pelo PMDB, terá enormes dificuldades, porque terá que fazer defesa dessa situação atual em que se encontra o Estado do Rio, porque será acusado de pertencer ao grupo político que levou o Rio a esta crise. Portanto, para ter maior viabilidade eleitoral, ele deveria trocar o PMDB por uma outra legenda e aí sim se distanciar da crise porque passa o Rio de Janeiro. Essa seria a estratégia mais adequada, Geraldo? Eu suponho que, do ponto de vista estratégico, né, ele teria que assumir um passivo que não é dele, né? A crise é do PMDB, do governo do PMDB, mas não é propriamente dele, do seu grupo político, porque a prefeitura está com as finanças em dia, fez vários investimentos, fez obras. Teve agora reiterada o grau de investimento, né, por uma agência internacional. Quer dizer, ele no PMDB, em primeiro lugar, teria que assumir um passivo que não é dele. Passaria boa parte da campanha se explicando por erros que ele não cometeu. Então, a ida para um outro partido é interessante. Eu acho que também ele fez uma aposta muito alta, né? Ele bancou um candidato dele. Né? Nós vimos logo em seguida da eleição uma entrevista do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Jorge Pisciani, em que ele criticou a estratégia do Eduardo Paes no lançamento. E criticou também, o próprio fez uma autocrítica, dizendo que o PMDB não aprendeu e tal, que o candidato que escolhe o seu sucessor geralmente escolhe por questões pessoais e não por questão política. E aí citou o caso do governador Cabral, que escolheu o Pezão, do ex-presidente Lula, que escolheu a ex-presidente Dilma, e também no caso próprio do Eduardo Paes, que escolheu o Pedro Paulo, dizendo que as escolhas, quando são feitas pelo mandatário, se dão exclusivamente por questões pessoais e não tem uma visão mais ampla, uma visão mais política que o partido tem. Portanto, ele acha que as escolhas devam se dar dentro de um debate partidário. Sim, a gente entende que há uma diferença aí nos três casos citados, é que no caso do Eduardo Paes ele foi derrotado. Né? Quer dizer, o Lula venceu com Dilma, acabou vencendo duas vezes com a Dilma, né? O Sérgio Cabral venceu com o Pezão. Então é como o time de futebol. Você pode estar fazendo tudo errado, mas se você ganhar o jogo por 1-0 no final... É o que vale. É o que vale. Né? Então, mas isso prenuncia para o Eduardo Paes uma dificuldade interna ao partido de costurar uma candidatura. Então, a saída mais, digamos, mais simples para ele seria ir para uma outra legenda, onde ele não teria esse problema e ele seria candidato, com certeza, único, sem necessidade de disputar prévias ou qualquer outra dificuldade. Ricardo,